comentaristas Itatiaia aqui no Rádio Esportes, Alexandre Simões e Emerson Romano. Boa pergunta, o Galo perdeu por quê? Para vocês dois. Ô Milton, um abraço para você, para Alexandre, para quem nos acompanha. Primeiro perdeu porque foi incompetente para poder concluir as jogadas que foram criadas. Incompetente também para não ter a concentração necessária e saber que o Deportes Tolima, durante toda essa fase da Libertadores, jogou daquele jeito, explorando principalmente a velocidade do Plata e depois que entrou o Lucumí. O Turco, pelo menos a leitura do jogo, ele viu certa, né? Ele viu bem. Agora, dentro dessa leitura, que ele pegue algumas lições. Por exemplo, tem muita gente criticando o Ademir, e aqui eu não vou ser advogado de jogador, não, mas o Ademir sem espaço ele não consegue jogar. E o Atlético está muito previsível. É bola no Ademir, aí ou bola no Hulk, o Hulk tenta fazer a jogada sozinho, aí perde a bola, ou no Ademir, o Ademir tá sem espaço, porque um na marcação e outro fechando, por exemplo, a jogada que ele tem de entrar para dentro para poder bater ou fazer um cruzamento. Então, acho que tá na hora do Turco Mohamed também criar algumas situações. E engraçado, Milton, chama atenção, todo time que monta duas linhas muito bem fixas de marcação, o Atlético tem enormes dificuldades. Ontem foi um tal de chuveirinho na área para consagrar o goleiro, que é gigante, o goleiro do Tolima, que fez as defesas, e também para a zaga da equipe do Tolima. E só um adendo aqui na reclamação do Hulk. O Hulk, sabe quando você perde a oportunidade de ficar calado? Jogou nada. Reclamou mais dentro de campo do que jogou. Então ele não tem o direito de reclamar das vaias da torcida também, não. O Romano, e tem uma situação, você tocou na situação do Ademir aí, e acaba que ele vira muito personagem do setor ofensivo do Atlético, até pelas ausências, né? E a gente pode citar do Vargas e do Keno. O Keno é titular absoluto do Atlético e o Vargas é uma grande opção que o Turco tem. Mas é interessante isso, porque o Ademir, ele era uma baita opção para esse grupo do Atlético. Porque, por mais que ele seja um jogador de lado de campo, assim como o Keno e o Savarino, mas ele completava uma situação que o Galo não tinha no ano passado, que é aquele cara de lado de campo de muita velocidade. De muita velocidade. Principalmente para poder explorar espaço nas defesas adversárias. O Ademir tem um desempenho quando ele tem espaço para jogar e outro desempenho quando ele não tem espaço. Só que, para ter um ou outro, e parece que era essa situação que se desenhava um pouco, né? Eu vejo que o Savarino é mais jogador que o Ademir. Não sei se você concorda. Para construção de jogada, para pegar a defesa fechada. Sim. E o Atlético dificilmente vai jogar contra a defesa aberta. Aliás, foi bom você tocar nesse assunto, porque ontem o Rubem Júnior entrevistou vários torcedores ao final da partida, e o torcedor falou, mas com esse elenco que a gente tem. Gente, o elenco desse ano é enfraquecido em relação ao ano passado. O Atlético perdeu jogadores importantíssimos que tinha no ano passado e não tem esse. Por exemplo, e aí, nesse ponto, até alivia um pouco a barra do Turco, né? Que o Turco pegou um elenco do Atlético, só pra você ter uma ideia. E aí muita gente fala, mas esse jogador, mas quando entrava, pelo menos ajudava. Perdeu o Johan, perdeu o Natan, perdeu o Savarino, perdeu o Dylan no melhor momento do Dylan, que o Turco encontrou ele jogando pelo lado esquerdo. Pelo lado esquerdo, como substituto do Keno. Perdeu o Tietê, que é um jogador útil. Entendeu? Só aí foram 5 jogadores que o Atlético perdeu. E quais foram as peças de reposição? O Ademir e os meninos. Aí tá colocando Savinho. Não, porque as outras peças de reposição, o Fábio Gomes ainda não... Não, e perdeu o Diego Costa. Aí você tem, perdeu o Diego Costa, chegou Fábio Gomes. Perdeu o Natan. Aí você tem o Rubens, que aliás, parabéns ao Rubens, personalidade ontem, tentou, joga, é um jogador polivalente, o Atlético tem que trabalhar esse menino. A maior chance do primeiro tempo foi dele, que exatamente. Aí você perdeu o Johan, tem o Caleb. Entra o Caleb tá numa murrinha danada, né? O Caleb tá num sono que, pelo amor de Deus. Mas aí é isso que eu fico pensando assim, pro estilo de jogo que o Atlético vai encarar, tá? E o Atlético, quando joga principalmente em casa, mas até fora de casa também, pega sempre adversários retrancados. O Savarino é muito melhor para furar uma retranca do que o Ademir. Sim. São jogadores que jogam pelo lado direito, mas características diferentes. E o Savarino com o Cuca, você vai se recordar, chegou a jogar até como meia. Aquele jogo mesmo contra o River Plate, que não teve o Nacho, que foi expulso lá. Então essa situação toda. Agora, o que me preocupa, o Romano, sabe o que é?
O Atlético, se a gente considerar aquele jogo com a Caldense que mandou a semifinal do Mineiro no Mineirão, então foi um mando do Galo. Eu até fui ao jogo, só tinha torcedor do Atlético no estádio, foi um dia de semana à tarde. Olha só, são 8 jogos como mandante no Campeonato Mineiro, 8 vitórias, fez 20 gols e sofreu 2 nos 2 clássicos contra o Cruzeiro, ganhou um por 2-1, o outro por 3-1, então 6 jogos sem sofrer gols. São 8 jogos também considerando Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O time fez 15 gols e tomou 8. 4 vezes mais gols sofridos do que antes. Média de 1 gol por jogo. O aproveitamento é de 58,3%. Apesar de todas as situações que está enfrentando, e não é fácil você de repente chegar num time, tirar Zarate, o Keno e Vargas de uma vez, só pra gente citar quem está aqui, né? Apesar disso tudo, pelo tamanho do investimento financeiro e técnico, o Atlético ainda pode apresentar mais. E eu acredito que o grande gargalo a ser resolvido pelo Turco é acertar o sistema de marcação do Atlético. O Atlético é um time muito exposto ainda. E eu não sei se você tem a mesma impressão, mas eu tava vendo o jogo com meu filho e a gente fica vendo assim, a cada roubada de bola que o adversário faz, você vê um contra-ataque armado. Naquele clássico contra o América, mesmo na Libertadores, que empatou por 1-1, é que a qualidade técnica do América ajudou um pouquinho, mas toda hora o América tinha um contra-ataque armado. E está acontecendo, isso aconteceu contra o América de novo na derrota do Brasileiro, aconteceu ontem contra o Tolima, aconteceu até contra o Del Valle, quando o jogo ficou 2-1. Ficou meio terra de ninguém, aí conseguiu 3-1 no final. Então o grande gargalo é acertar o sistema defensivo, que era, inclusive, o ponto forte da equipe do ano passado. A gente não pode comparar, porque o 2021 é um ponto fora da curva, mas o Galo tem defensores muito fortes e eu acho que precisa dar uma ajeitada nisso.